muita gente aqui não conhecia a história de Inaicira, né? Não conhecia Inaicira Falcão, essa mulher que a gente acabou de ver, o quanto nos inspira. Eu acho que a gente vê esse filme, eu acho que muita gente daqui sai inspirado hoje, né? De pensar como a dança vai abrindo possibilidades. A gente tem que estar muito atento, muito sensível, né? A perceber esses momentos, assim. É fazer um curso com alguém, é fazer ter uma experiência de uma residência em algum lugar. Tudo isso para a gente, né? Que eu também ainda me considero estudante, porque a gente estuda, não é verdade? Até a tumba. A vida e essas são essas oportunidades que a gente não pode deixar de aproveitar. E eu acho que sua história, quando você ali fala que a gente precisa ver a história de cada um, né, de cada uma, e a gente constrói a nossa vida na arte assim, pensando também de onde a gente veio e de onde vieram os que vieram antes também. Enfim, é isso, eu fico muito emocionado, assim, feliz obrigada. da vida e você é inspiração. Obrigada. Muita inspiração. Obrigada. Minha pergunta é em relação à sua maior dificuldade no momento em que você transitava entre a dança tradicional, a dança tradicional de terreiro. Qual foi a sua maior dificuldade em representar os orixás? Porque minha avó me ensina a dança tradicional de candomblé e ela sempre me fala que a gente dança a simbologia, porque a dança de terreiro mesmo, a dança afro, fica dentro do terreiro porque nós não podemos dançar orixá porque não somos orixás. Então, para você trazer isso para a sua arte e expandir isso para o mundo, qual foi a maior dificuldade que você sentiu no momento de passar a mensagem de uma maneira que fosse clara de você? Não, eu nunca tive essa dificuldade, porque desde cedo eu fui fazendo já cada coisa no seu lugar. E eu, quando descobri a questão quando eu falo do tal do Laban, eu trouxe a questão do homem. Esses gestos que a gente vê nessas danças, é o homem, imagine, lá na pré-história, lá não sei aonde, lá no início do início das coisas. O que essas danças, elas são reatualizações míticas. Tá entendendo? São arquétipos que voltam. Então, não todas as danças, por exemplo, Ogum vai estar fazendo assim, né? Fazendo assim. Tem outras danças dele, né? Mas tem aquelas danças que caracterizam mais aquele orixá, né? Ou seja, então eu já vim com essa ideia de não repetir, inclusive porque eu não me relacionava, como eu disse, com o orixá, mas a pessoa que está dançando. Não é quem eu via dançando que eu tentava imitar. Era o Xangô de Rubelino, era o Ogum de Moacir, era a Yansan de Sofia, era Sofia na sua movimentação que me inspirava. Quer dizer, então tem essa diferença. Eu já fui fazendo sempre essa diferença. Então, enquanto estava vendo, a gente ficava torcendo, né, que o orixá se manifestasse daquelas pessoas, né, só para ver eles dançarem, né, quando eu ia. Ou seja, então, desde pequeno eu já venho com eles assim, mais ou menos, na cabeça. E eu não vou, como o Pecá me fala, e eu não vou querer ficar fechada, é a mesma coisa, o outro tenta, continua, mas eu vou me libertar, eu quero liberdade, eu sou um artista, eu sou um intérprete. Todos os elementos me inspiram. E eu carrego isso comigo. Eu não consigo fazer a diferença. Sabe? Então eu não tive a dificuldade. A dificuldade foi mais assim no contexto, por exemplo, quando eu fui tentar o doutorado na USP, antes eu ia para antropologia, né, que o professor Cabenguele disse que podia orientar a minha tese, e quando chega lá, uma mulher fica no deboche, uma professora, aquelas professoras na banca, aí eles perguntam as disciplinas que eu ministrava em Campinas, e aí eu digo que era tópicos especiais em dança, na época danças brasileiras,
expressão corporal, vocal e dança. Aí, lá o professor... é como o samba de Aracide Almeida, que samba não se aprende na escola. Aí a outra, renomada, vira e diz assim, agora vai ser aprendido na universidade. Aí eu disse, porque o brasileiro precisa conscientizar a sua cultura. Quer dizer, um desrespeito para o professor, e um desrespeito também para mim, para tudo. Aí ela foi se dar a conhecer, que ela me conhecia. Porque houve uma conferência dos retornados, dos escravizados que foram depois, retornaram para a costa africana, e houve um encontro, e nesse encontro ela foi convidada, meu pai foi convidado, tudo, eu estava na Nigéria, eu aproveitei e fui. E ela deixou a mala no meu quarto, porque na hora de ir embora, aquelas coisas da passagem, para não pagar mais uma diária, aí ela veio se dar a conhecer, você não se lembra de mim? Então, as dificuldades ficam nesse plano, assim, né? Mas no mais, eu não tenho. Dificuldades são as pessoas, não a... Dificuldades são as pessoas, né? Naquele momento, então, né? Que eu tô falando de 92, 91, aliás, foi isso que aconteceu. É bem neoliberal. É isso, bem assim. Antrifo falou que está inspirado. Eu falo que eu estou comprometida. E que eu acho que, assim, eu tenho 72 anos, talvez seja de uma geração próxima sua, mas não tinha tido a oportunidade de ouvir e ver várias informações, a sua vida, a partir de vários olhares, e esse cruzamento todo, certo? Então, eu não sei se vocês estão entendendo, porque eu conheço Inaicira, já ouvi Inaicira em várias situações, mas esse filme, ele como obra, não é? Como uma obra de arte, ele mostra muita coisa, então tem muito ensinamento e de forma estética. Então mexe com o que eu chamo de racionalidade estética. Então minha cabeça está aqui, sabe, a 1000 por hora. Então o que eu posso dizer é que a gente tem que ter o compromisso, nós talvez, porque a gente representa uma instituição pública de ensino da dança, então a gente tem que ter esse compromisso de levar esse filme para outros públicos da escola, outros públicos de dança daqui da Bahia, porque eu acho que essas informações, o que traz, eu acho que ressignifica um monte de coisa, sobre a história da dança, da escola de dança da UFBA, eu acho que muito, a dança da Bahia, a dança negra da Bahia, certo? Então, eu acho que a gente não pode, a gente fala muito em invisibilizar, então eu acho que a gente tem que visibilizar essa produção urgentemente, porque eu acho que isso vai criar, se a pessoa refletir e perceber, vai criar, sabe, uma revisão em conceitos. Está entendendo? A gente não pode tirar essa informação é importante, Inaicira. E assim, não é só sua fala, são várias falas. E que isso vai criando uma trama de informação que a gente tem que lidar com ela e saber. E quando a gente fala, a dança é produtora de conhecimento. Então, assim, nesse filme, a gente vê que a dança de Inaicira, certo? Pelo mundo, ela produz um conhecimento maravilhoso sobre dança, sobre sociedade, sobre participação. Então, eu estou, assim, muito emocionada. Sempre ouvi a história, e aí trazendo para o lugar da escola de dança, por outras pessoas, com outros olhares. Realmente, a minha experiência na escola de dança foi muito rica. Realmente, na minha época foi muito boa, graças a Deus. E que quando eu tive que dar aula na Nigéria, né, eu parei, tive que parar para pensar no meu tempo, quais as disciplinas que eu fazia e a maneira dos professores, fui peneirando aquilo ali, e é assim que eu começo.